sofri nesse programa em tão pouco tempo. Muitas. De gente indo embora, Vene. Você já foi muito feliz também. Muito. Não tenho o que reclamar. Veja, não tenho o que reclamar. É porque eu me apego a eles, me apego à família deles. Mas este rapaz aqui, o Vene Casagrande, ele é uma pessoa espetacular. Não só um grande jogador que as pessoas podem ir assistir só ligando numa partida em que o Igor é o 9, mas ele é uma pessoa espetacular. Eu acho que ele é um dos meninos mais, assim, doces e educados que já se passaram por esse clube. Ele é muito, muito, muito querido mesmo. E ele é um garoto que eu até falei isso no vídeo que eu fiz ontem na despedida do Igor. Muita gente não lembra, ô Vene, mas quando ele chega, o Botafogo tinha o Tiquinho Soares como o seu grande camisa 9. Um cara com muita identificação com o torcedor, com muito carinho do torcedor. E ele teve que chegar para ocupar esse espaço, para tentar esse espaço que já era do Tiquinho. Não é uma tarefa fácil. E ele, com toda a educação que ele tem, com todo esse jeitinho Igor Jesus que ele tem, que ele vai chegando, ele vai conquistando as pessoas, com um coração muito bom, eu acho que isso conta muito. E mostrando todo o talento, o tipo de jogo dele encaixava com o do Arthur Jorge, isso é muito importante também, porque o tipo do jogo do Tiquinho já não encaixava tanto com o tipo de intensidade que o Arthur exigia do seu camisa 9. E ele se transforma e amadurece e vira um buquê de flores, assim, ele era uma rosa e virou um buquê. De tanto que ele evoluiu com o Botafogo, Vene Casagrande, que jogador é o Igor Jesus, sai prontinho pro futebol europeu. Você concorda comigo, Vene? Concordo, é impossível discordar de você de tudo que você está falando, embora eu não conviva como você convive diariamente ali com os jogadores, ou seja, você tem muito mais contato com os atletas, mas a gente consegue perceber em algumas posturas no dia a dia. Por exemplo, no off, o Pedrosa mencionou aqui um lance ontem, que é extremamente importante, isso mostra como é o Igor Jesus. Na hora do pênalti, o Alex Telles oferece para ele bater por ser uma despedida dele, e ele mesmo, extremamente humilde, fala: não, Alex, mantenha aí, bate do seu jeito. E o Alex Telles foi lá, bateu, acabou convertendo. E também gostei muito da entrevista coletiva que ele deu ao Amazon Prime após a partida. Ele falando sobre a saída, você vê um jeito genuíno, sabe? Um coração aberto. Isso. Ele simples, extremamente educado com todos, respondendo tudo de maneira bem sincera. É óbvio, ele chegou no momento certo, na hora certa. Por quê? O Tiquinho Soares, na ocasião, estava tendo uma queda de rendimento. Mas ele chega e aproveita essa oportunidade da melhor maneira possível. Eu, particularmente, não conhecia o Igor Jesus da maneira que eu conheci aqui no Botafogo, o futebol dele. Acompanhava, Sim. enfim, até porque a assessoria dele passava muitos conteúdos, porque ele estava muito próximo de vir para o Botafogo. Só que antes de vir para o Botafogo, ele já estava se preparando fisicamente, porque o futebol que ele estava lá era totalmente diferente aqui. Então isso já mostra como é o Igor Jesus, o jeito profissional dele. Então, Fernandinha, óbvio que o torcedor alvinegro e nós aqui do futebol brasileiro, a gente lamenta a saída de um jogador como esse. Mas não tem jeito, ele vai realizar o sonho de muita gente, não só dele. Ele vai ter a oportunidade de jogar no futebol inglês, vai ter a oportunidade de aprender uma língua inglesa. Então, assim, ele vai viver uma outra cultura. Início, meio e fim. É o que eu gosto de falar sobre ciclo. Eu acho que o ciclo dele no Botafogo chegou ao fim, chegou da melhor maneira possível. Ele sai pela porta da frente. Verdade. Eu tenho certeza que se um dia ele quiser retornar, ele vai ser recebido de braços abertos pelo torcedor alvinegro. E vai mesmo, assim como o Luiz Henrique tem sido recebido. Ele estava ontem lá no estádio, aí recebeu uma homenagem, uma placa, o povo gritou o nome dele. E você sabe, Vene, que eles são a duplinha, né? Ele e o Igor são muito amigos, né? O Luiz e o Igor. Eles são muito amigos e eles editaram ano passado uma dupla, não só em campo, obviamente, ofensiva. O que muito é isso? boa. Da entrevista coletiva na seleção, pô? Eles, Você lembra ai, disso? não me lembra não me Lembra lembra. dessa, Que esse é um não? dos vídeos Não mais lembra engraçados dessa, da minha vida. Os dois juntos da entrevista coletiva? Ele fala, o cara pergunta, a seleção do Peru, aí eles se olham e começam a rir. Tu não lembra Não dessa? bota esse Não veio vídeo, na minha memória que eu agora. não consigo ficar, eu fico rindo 1 hora. Por favor, nunca coloquem esse vídeo ao vivo se vocês não querem perder a apresentadora, tá? Esse é ele é top 3 Ele pega a Bia aqui dos assim, vídeos. responde aí. Vai, cara, para. Aí ele fica rindo, igual o Vene, igual um porquinho.
o Igor Jesus. Os caras são bobos, né? Mas então, eles são muito amigos. E o Luiz estava lá ontem, a torcida recebeu ele com muito carinho também e fez uma festa muito bonita pro Igor Jesus. Não foi uma coisa oficial do Botafogo, Sim. né? Já que o Botafogo oficialmente ainda não publicou que o Igor ia sair. Mas o Igor publicou antes do jogo começar, né? Confirmando a informação que o Vene trouxe aqui, né? No programa ontem, de que estavam indo lá no hotel para assinar o contrato, não foi? O Vene trouxe essa informação em primeira mão aqui pra gente ontem. E aí o Igor foi lá e postou. E eu achei legal, porque ele foi e mostrou que ele ia sair, ele queria viver esse momento, claro. E ele merece viver esse momento. A torcida botou bandeirão, ele foi em cada torcida organizada, vestiu camisa, balançou bandeira. Ele merece, Igor Jesus. Agora eu queria que você comentasse do Marlon Cross. Ai, não. Do Magic... Não, peraí. Do Magic Freitas. Não, como é que é o nome dele, gente? Ah, é Marlon Freitas. Ai, gente, eu tô trocando... Foi bem nessa, Fernandinha Maia. Marlon Cross eu gostei, tá? Eu também. Vou falar que é absurdo. Eu não acho. Nem eu. Sendo sincero Fala agora... comigo sobre meu Marlon. Eu tenho um amigo mesmo, que ele falou assim pra mim, aí, ele lembra muito os craques lá da Europa lançando. Que traíra, mano. Ei, eu não falei o nome, Eu conheço esse amigo, eu ouvi ele falando isso e eu concordei. Eu também concordei. Cara, olha só, vamos lá. Esse cara vai viralizar. Cara. Eu vou ser honesto com vocês. É muito sério o que o Marlon Freitas tem jogado de futebol. E quando ele brincou aqui, é porque no off eu brinquei, também falando sobre isso, sobre os grandes lançadores do futebol mundial. Pirlo, o Kroos, o Beckham e tudo mais. Gente, eu não estou comparando. Eu só quero exaltar o Marlon no sentido de a forma como ele lança as bolas com a perna direita, com a perna esquerda, e não só isso, que ele não se resume a só isso, mas a forma como ele é assertivo nessa situação, esse mecanismo do jogo dele é um negócio assustador, que me lembra, sim, a forma como outros grandes lançadores do futebol mundial lançavam. Cara, ele consegue lançar vertical, aberto, com a direita, com a esquerda. Teve um lance ontem com a esquerda que ele deu a cavadinha, que o Igor Jesus até recebeu essa sobra e o Fernando Miguel defendeu. É um absurdo. E o gol que ele faz também mostra muito do que é o Marlon Freitas hoje em dia. A forma como ele se aproxima da bola, como ele não se esconde do jogo. Ele é um líder dentro e fora de campo, técnico e na voz também, porque a gente sabe que ele é o capitão e não é à toa. Então ele fala muito bem na entrevista. Todo mundo é uma família no Botafogo. Eu acho que, assim, o momento que o Marlon Freitas está vivendo, cara, repito, é um negócio muito sério. Ele tem jogado muita bola e não é dessa temporada. Ele jogou muito naquele primeiro turno de 2023, ele caiu de rendimento como o time todo no final daquela reta. Em 2024, ele ganha tudo sendo capitão do Botafogo. E em 2025, ele continua mantendo esse nível de atuação. Ah, Pedrosa, merece ser convocado? Cara, quem sou eu para falar o que merece ou quem não merece? Não sei se o Marlon Freitas conseguiria se encaixar na seleção brasileira, porque ele precisa de um cara como o Gregor ao lado dele. Mas no Botafogo, o que o Marlon Freitas tem jogado no futebol brasileiro é impressionante. Parabéns a esse jogador. E sabe o que impressiona em relação ao Marlon e esses nomes que você citou aí agora, o Pedrosa? Vene, a gente vive o futebol hoje a cada vez mais e mais isso. Um futebol com menos espaço, você tem menos espaço para jogar. Sim. E com mais velocidade. Isso mostra que, se você for olhar um grande lançador da década de 70, por exemplo, que era o Gerson, um beijo, amo meu amor da minha vida, o Gerson tinha espaço para lançar, porque o futebol permitia isso. E não é que é melhor ou pior, era assim daquele jeito, era daquele jeito, daquela época era desse jeito. Hoje em dia é muito difícil você ter esse espaço. E o Marlon, ele consegue ter essa precisão nos lançamentos. E se você olhar, Pedrosa, os números do Marlon no Brasil, ele é o melhor lançador. É assustador. Há alguns anos na Série A, ele é o top 1 desse recurso. Ele mesmo sem espaço, que o futebol não permite, tudo muito veloz, a capacidade física que todo mundo tem que ter, ele consegue fazer, sei lá, uns 7 lançamentos, no mínimo, a cada jogo, Vene, todos com precisão. Se você for parar para raciocinar, o cara fazer isso sem espaço, sem ter permissão de espaço, isso é muito grandioso. Eu acho que a gente pode resumir esse nível de assertividade aí do Marlon Freitas em uma palavra: confiança. Ele chegou a um determinado nível de confiança no entendimento de futebol, no entendimento do estilo de jogo dele, que ele já não tem mais medo de errar. Então, assim, ele já faz com uma naturalidade, uma facilidade absurda. Mas óbvio que isso deve ser treinamento, né? Ele deve ficar treinando muito esse lançamento no dia a dia ali no Botafogo, porque, assim, não é algo fácil de se fazer, embora ele faça parecer fácil, mas não é fácil, nem um pouco. E várias jogadas de gol saem dos pés dele dessa maneira.
desde a temporada passada, o Luiz Henrique, que estava ali, deve agradecer muito ao Marlon Freitas por conta disso, porque vários gols saíram por conta desse lançamento, porque ele achava o Luiz Henrique lá no ataque. Então, assim, é mérito dele, é muito trabalho dele, e eu tô com o Pedrosa, não é nenhum absurdo dizer isso. Chegou um determinado nível de confiança desse atleta que é assustador. O gol dele ontem é jogada dele, porque ele faz a jogada, toca no Arthur e tem a leitura de jogo ali de campo, de aparecer no local certo, receber do Arthur e fazer um gol. Então, assim, o Marlon Freitas, de fato, está vivendo um grande ano. Na verdade, um grande ano não, né? Ele está vivendo um grande momento já há muito tempo. Se a gente fala, é o novo 9, né? A gente traz novo 8, né? Ele, na verdade, ele é o velho 8 no novo futebol. É uma coisa meio louca de se pensar, mas o novo 9 era um 9 que a gente sempre viu de um jeito, ele mudou e a gente tem esse 9 moderno. O Pedro, o Igor Jesus e tudo mais. Ele é o velho 8 no novo futebol. E você fazer isso é muito difícil. Gente, por exemplo, esse lançamento que ele deu aqui pro Igor, que o Pedrosa citou, é como tantos outros. Ele não tem espaço. A posição dele ele lança é a posição mais... Pelo menos na minha opinião, tá? A posição dele é a posição mais importante num time de futebol. Camisa 8, segundo volante. É, o volante. Porque hoje o volante, ele não pode só saber marcar. Se ele só souber marcar, ele vai ficar ultrapassado. Mas ele faz uma dupla com uma pessoa que faz a perfeição com ele, que é o Gregory. Sim. Com a capacidade que o Gregory tem de ser agressivo defensivamente, às vezes de forma literal e às vezes não, mas isso faz parte do camisa 5, o Gregory dá esse suporte defensivo para ele poder também ir, né? Pensar, ele dá essa tranquilidade, né, é como então, mas uma tem dupla volante perfeita, se né? você botar, sei lá, o Kroos ao lado dele, não vai fazer isso que o Marlon Freitas faz. Por quê? Não é o estilo de jogo dele, entende? Com e certeza. O Marlon, com certeza, tem esse estilo de jogo, joga muita bola. Vou botar aqui o meu touch, por favor, na minha classificação. Olha aí, Lucas Pedrosa. Tá mais perto ali do Ceará do que do Flamengo. Quem? Pedrosa. Toma! Olha que eu vou cortar e vou botar depois. Tô brincando, ontem eu assisti, inclusive vale destacar aqui, o Ceará fez 2 gols achados, tá? O Ceará não produziu pra fazer 2 gols. Com falhas defensivas do Bota, hein? Que o Paiva falou isso até. Não produziu pra fazer 2 gols. O Botafogo ganhou de 3-2, o pessoal pensa, foi apertado. Não foi apertado não, o Botafogo jogou muito melhor do que o Ceará. Muito bem, o Renato falou. Cris, o que eu falei no início do ano pra você aqui nesse programa? Fluminense vai brigar também, não foi, Cris? Sim. Olha lá, aqui, ó. Aqui, Alex. Ó o Fluminense aqui em quinto com 20 pontos. Vai brigar pelo quê? Por títulos, garoto. Títulos. Títulos. Ela falou plural, hein, Pedro? Me ajuda a te ajudar. Olha só, você quer saber minha opinião sincera mesmo, placar de sinceridade? O Botafogo vai brigar pelo brasileiro. Tá bom, vamos ver. Ai, garoto. Você não me tizica não, que eu vou ligar pro John Textor, hein? Aí ele vai trazer o Messi. Parece que eu não gosto do Botafogo. Não, eu sou realista. É verdade. Eu sou realista. O Botafogo agora vai perder 3 jogadores importantíssimos. O Igor Jesus, o Jair e o Cuiabano, que são peças cruciais nesse time. Principalmente o Cuiabano e o Igor Jesus. Está trazendo grandes reforços. Acredito que se todo mundo que está sendo especulado chegar, o Botafogo novamente vai ter um time muito bom, mas isso não quer dizer que vai se encaixar. Olha quanto tempo que o Botafogo demorou para poder se encaixar com os jogadores que já estavam no clube. Então, assim, com 6 pontos para Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro tem um calendário muito melhor do que o do Botafogo. O Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro até mais do que a Libertadores. Palmeiras é o Palmeiras, eu não preciso nem falar. Bragantino, eu acho que vai ser muito mais uma grande campanha do que brigar pelo título. Então, assim, eu tento ser um cara honesto com vocês. Eu vou repetir. A obrigação do Botafogo é estar aí, entre os 6, entre os 5, no G4. Brigar por título, eu não acredito que o Botafogo vai brigar. Pelas Copas, sim. Brasileirão, não. Título que você diz Brasileirão. Exato. Alex, por favor, meu leque. Pra mim, vou dizer aqui, vai brigar por tudo, meu fogão. Por favor, Alex, meu leque. Obrigada, tá? Vou te falar que tem um fator que pode influenciar nisso aí. Calma. Por exemplo, obviamente não tô torcendo pra isso, tá? Antes que você pense. Se o Botafogo cai nas oitavas da Libertadores. Não quero.